Boa noite, boa noite, Jacarezada, tudo beleza? Deixa eu também compartilhar essa excelente notícia que acaba de sair na CNN nesse exato momento. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Enquanto vocês estão chegando aí, deixem seu comentário, não esqueça de deixar o seu joinha, seu like é muito importante para todos nós. Então vocês sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. Deixa eu ver se já está a reportagem aqui para vocês. Já deve estar saindo aí em alguns portais, porque nós estamos nesse exato momento com Israel bombardeando Teherã neste exato momento. Situação feia lá no Oriente Médio, mas vamos ver se a Bobo.com foi tão rápida para dar essa notícia, né? Não deu essa notícia aqui, ó. Tá aqui embaixo. E olha só como é curioso, né? Quando é para prender o Gilson Machado, a Globo faz um estardalhaço. Quando a prisão do Gilson Machado é revogada, ela fica quietinha e coloca lá embaixo. Olha só aqui a matéria, antes de vocês duvidarem daquilo que eu estou falando. E olha, a matéria saiu há exatamente 8 minutos. 8 minutos atrás, eu estava fazendo o que vocês acham, hein? Meus amigos, eu fiz uma live hoje, onde eu coloquei a minha tese. Eu cantei a bola para vocês, que não tinha como o Cid estar solto e o Gilson Machado estar preso se o motivo da prisão teria sido a emissão de um passaporte e que não batia a conversa. Eu disse mais. Eu disse para vocês e revelei para vocês o motivo. Eu aguardei o dia inteiro quietinho, esperando para dar a notícia para vocês na hora que saísse. Chegou para mim antes da Globo e 8 minutos depois a Globo solta. Vamos aqui a notícia. Moraes revoga a prisão de ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro. E a Globo, e eu queria dizer para vocês o seguinte, na live eu falei, o pessoal da Globo está com dificuldade de entender o que está acontecendo, porque eles estavam com dificuldade e ainda continuam. Eu falei assim, o Jacaré vai dizer para vocês o que está acontecendo. E aconteceu. Cirúrgico, né, Sônia? Obrigado aqui a todos vocês que assistiram. Moraes revoga a prisão de ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro. Gilson Machado é investigado por suposta tentativa de ajudar Mauro Cid e obter um passaporte português para sair do país. Ele foi preso mais cedo nessa sexta-feira. O ministro Alexandre de Moraes revogou nessa sexta-feira a prisão preventiva do ex-ministro do Turismo Gilson Machado sob suspeita de tentar obter um passaporte português para Mauro Cid. Na decisão, Moraes afirma que a prisão não se faz mais necessária, uma vez que a medida já produziu os efeitos esperados e pode ser substituída por medidas cautelares. Segundo ele, há indício suficiente que Gilson Machado buscou ajudar Cid a fugir da aplicação da lei penal, o que poderia configurar crime de obstrução de investigação envolvendo organização criminosa. O ministro destacou, no entento, que as diligências já realizadas pela Polícia Federal, incluindo a apreensão de celulares e o depoimento do ex-ministro, que negou os fatos, tornaram a prisão desnecessária. A necessária compatibilização entre a justiça penal e o direito de liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, pois observados os critérios constantes no artigo 282, ambos do Código de Processo Penal. A liberdade provisória foi concedida mediante o cumprimento das seguintes condições: comparecimento quinzenal à justiça na comarca de origem às segundas-feiras, proibição de sair da comarca, cancelamento do passaporte e proibição de obter novo documento, proibição de sair do país. Proibição de contato com os demais investigados da petição 12.100 do Distrito Federal, inclusive por meio de terceiros. Moraes determinou que o descumprimento de qualquer dessas medidas poderá levar à decretação de nova prisão nos termos do Código de Processo Penal. A decisão foi enviada à direção do presídio Cotel. Vamos lá. O pessoal da Revista Oeste foi preciso quando disse que o Gilson Machado é um fortíssimo candidato ao Senado Federal em 2026. E existem pesquisas que estão indicando que o Gilson vai tirar a vaga do Humberto Costa, o Drácula. O famoso Drácula da planilha da Odebrecht. Líder do governo, aliás, atualmente é o atual presidente do PT. Mas a prisão do Gilson Machado não foi decretada por conta disso. A prisão do Gilson Machado foi decretada porque eles precisavam trazer o Mauro Cid para conversar e vieram com essa balela. Não existe fundamentação para a prisão preventiva do Gilson Machado. Somente argumentos da Polícia Federal de que uma suposta fonte havia dito que ele havia ligado para a Embaixada de Portugal para pedir um passaporte para o Mauro Cid. E na mesma hora, no mesmo instante, eu falei para vocês que seria impossível isso acontecer. Porque passaportes são documentos pessoais. Você tem que assinar e só você pode receber. Nem por procuração você pode receber um passaporte. Você tem que comparecer pessoalmente à embaixada, ainda mais se tratando de uma embaixada portuguesa, ou seja, não está em solo português, propriamente dito. A embaixada portuguesa é uma representação dentro do outro país do solo português. Então, o fato de não poder ser... É o famoso crime impossível. Gilson Machado não teria como ter acesso a esse passaporte em nome de Mauro Cid. E nem receber esse passaporte em nome do Mauro Cid. Mas o que estava por trás, efetivamente, é o desespero.
a casa caiu. E vocês vão ver isso muito em breve. E por que eu estou afirmando que a casa caiu? Vamos lá, agora sim, eu volto a um trecho daquilo que eu falei na parte da manhã. Então vamos lá. E na parte da manhã eu falei, nossos deputados e senadores estejam atentos a isso. Estão lembrados que eu falei? E aí eu vejo um vídeo do Gustavo Gayer direcionado ao Mauro Cid. Parabéns, Gayer. Fez muitíssimo bem. E por que eu estou dizendo? Vamos lá. Só quem teria a perder nessa história toda seria Mauro Cid, a princípio. Mas existe um outro personagem que teria muito a perder. O próprio ministro Alexandre de Moraes. Ele e todos em volta dele. Delegado Fábio Chor, demais integrantes da primeira turma do STF. E por que eu digo isso? Porque a revelação da revista Veja, do perfil Gabriela, Gabriela R702, se não me engano, até gravei o nome do perfil. O Moraes deu 24 horas para o Grupo Meta abrir esse perfil. É coincidência que o Gilson Machado foi solto logo depois? E trazer o Mauro Cid era fundamental até para aquilo que eu falei. Nós estamos diante, segundo o ministro Gilmar Mendes, não sou eu que estou falando. Eu até gravei aqui, depois eu vou trazer para vocês, que eu vou mostrar as falas do Gilmar Mendes em relação à Operação Lava Jato, que falava que prendia as pessoas como uma forma de tortura para extrair confissões, muitas vezes não podendo ser comprovadas. E que essas seriam provas ilegais. Qual a diferença do que a gente está vendo agora? Mauro Cid denunciou que ele foi coagido. Ameaçaram a família dele, tá lá na revista Veja. O advogado dele e ele afirmam que aquilo ali tudo é mentiroso. O que o Alexandre de Moraes fez? Deu 24 horas para o Grupo Meta abrir o perfil e enviar para ele. Vocês acham que o Meta precisa de 24 horas para fazer isso? Vocês acham que uma ligação dessa, numa sala, que foi feita às 11 horas da manhã, nós estamos indo para 12 horas de diferença. Daqui meia hora vai fazer 12 horas que o Mauro Cid entrou para dar depoimento à Polícia Federal. Vocês acham realmente que o Grupo Meta precisaria de 24 horas e esperar a noite toda para passar essa informação para o ministro Alexandre de Moraes? Vocês acreditam realmente que este perfil não existe? Eu posso dar até algumas alternativas para vocês, porque uma das alegações é que Mauro Cid jamais escreveria daquela maneira, tal, etc. Mas e a filha do Mauro Cid escreveria daquela maneira? E a esposa do Mauro Cid, que tem origem portuguesa, escreveria daquela maneira? E a filha menor, de 16 anos, do Mauro Cid, teria condições de escrever daquela maneira? Quem teve acesso a esse perfil? Quem teve acesso e quem escreveu esse perfil, se for confirmada aquilo que a defesa do Bolsonaro fala, pode ter sido alguém da família tentando defender o pai ou o esposo, no afã de se verificar que aquilo que estava sendo dito por ele fosse ouvido por muitos, já que ele não poderia ter acesso. E ao abrir esse sigilo, o Grupo Meta informa o IP, que é o Internet Protocolo. Quem não entende disso e não sabe o que é isso, o Internet Protocolo é uma espécie de RG ou de CPF de cada um de vocês na rede. Por exemplo, esse é o Wi-Fi do qual eu estou transmitindo aqui, tem um IP, portanto ele tem uma localização. A empresa de comunicação que oferece esse link de Wi-Fi sabe efetivamente qual aparelho eu conectei, porque a outra empresa de comunicação, ou a mesma, se for o caso, vai indicar, foi o aparelho tal registrado na empresa tal. E a Meta obedeceu? Claro, Zilda Queiroz. Alguma coisa que vocês não sabem, porque eles contam tanta mentira para vocês, que o pessoal não sabe como funciona. Então, como essa é a minha especialidade no direito, né? Então, eu prestei serviço para todas as grandes empresas de comunicação. Vamos lá para que vocês entendam. Existe um convênio firmado entre o Poder Judiciário, não é STF, o Poder Judiciário como um todo, até juízes de primeiro grau, e as empresas de telecomunicação e as empresas de rede social. Entenderam? Para que vocês entendam como isso funciona, quando vai uma ordem, quando tem uma decisão, por exemplo, as empresas têm um canal de comunicação do jurídico dela direto com o Poder Judiciário. É diferente de um de nós. Isso é um convênio firmado. Portanto, vocês vejam que tudo aquilo que eles passam para vocês, de que seria impossível, a demora, que as empresas não têm condições de atender, porque é tudo balela. Gilson vai ser solto em instantes, Elizabeth. Já foi emitido o mandado de soltura, já foi comunicado, ele vai sair em instantes. Então, meus amigos, a empresa ela atende imediatamente a ordem, porque chega e bate diretamente no jurídico. Isso aconteceu no horário comercial. Se tivesse acontecido durante a madrugada, eu ficaria até quieto, eu não falaria nada. Mas como isso aconteceu durante o horário comercial, às 11 horas da manhã, meus amigos, é óbvio que a empresa atendeu e ela tem condições de atender isso em menos de 2, 3 horas. Porque isso tudo já existe lá, é automático. Para quem não entende, e aqui eu sei que existem pessoas de comunicação, que as pessoas às vezes não conhecem. Existem aparelhos chamados roteadores e routers. Vocês conhecem os roteadores pequenos que são colocados dentro da sua casa, que tem um determinado range. Mas tanto os routers quanto os roteadores são aparelhos poderosíssimos, feitos em diversos racks,
em zonas de hostilidade. Isso tudo é automaticamente feito pelas empresas. São andares inteiros que elas possuem. São vários hubs, como estão falando aqui o José Lima. São hubs que são espalhados. Se não me engano, elas têm hoje cerca de 300 hubs espalhados no Brasil, entre todas elas. Então esses hubs, eles fazem essa comunicação e transmitem essas informações praticamente imediatamente. Então, quem utilizou efetivamente este perfil, se ele foi fake ou não foi fake, dá para se saber da onde ele saiu através da empresa. Conexão Política, Rotterboard. Então, existem grandes empresas, Avaya, Cisco, todas as outras grandes empresas que fornecem esses sistemas e, por incrível que pareça, são praticamente todas elas americanas, as grandes empresas do mercado. Então essa turma não sabe com quem eles estão lidando, o tamanho do poder que se criou. E como o Donald Trump, depois a gente vai falar dele, daqui a pouco eu vou falar, fiquei o dia inteiro aqui estudando. Como o Donald Trump se juntou a essa trupe toda, então vamos lá para que vocês entendam. Essas empresas, elas têm condições de fazer todo esse rastreamento. E entregaram isso quase que imediatamente ao ministro Alexandre de Moraes. Porque o ministro Alexandre de Moraes não estava preocupado com a fuga do Mauro Cid. Ele estava preocupado com o poder que ele tinha e não tem mais. Como assim, Kleber? A grande ameaça que o Cid vinha sofrendo, segundo o que se apresentou na revista Veja e os áudios do Mauro Cid que falavam lá atrás, era em relação à sua família. Ameaçaram sua filha, sua esposa e seu pai, de prisão. E aí vem querer dizer que a delação dele é espontânea. E vem a Globo, não, mas ele na frente do ministro Alexandre de Moraes, no STF, para todo mundo, falou que não, estava tudo certo. Eles só foram descobrir que a família do Mauro Cid estaria em liberdade e livre deles quando ela já estava em solo americano. E a informação que se tinha até de manhã cedo, que a filha menor não teria embarcado, etc. Mas a Polícia Federal não conseguiu identificar. E a informação que nós temos hoje é que ela está junto com a família. Aí eu pergunto para você, vou fazer essa pergunta. Quem aqui é casado ou já foi casado? Tem família? Tem família. Ou quem ainda tem pais vivos, etc. Para e pensa. O seu pai ou o seu marido estão na toca, os dois estão na toca do leão lá. Ele está na toca do leão, seu pai e seu marido estão na toca do leão. Respondendo o processo com tornozeleira eletrônica, arriscado de ser preso novamente. Vocês vão estar passeando na Disney? Sim ou não? Teu pai está sob risco de prisão, no olho do furacão, o caldeirão fervendo, e você vai passear na Disney? Tá de sacanagem comigo? A não ser que você estivesse comemorando, porque finalmente você agora está seguro e está livre. Não é assim que a gente deveria pensar? E é exatamente nesse ponto que nós chegamos. Tentaram mais uma vez intimidar o Mauro Cid e estão tentando descobrir a verdade. Não sei qual foi a história que o advogado e o Mauro Cid contaram e o porquê que o libertaram. A gente chega num certo ponto que não sabe mais o que aconteceu. Mas o fato é que a história não batia. E a própria Rede Globo dizia que a história não batia. E essa é uma tese minha, tá? Eu não estou afirmando. Mas essa tese, cada vez mais, se confirma. De manhã eu falei, não tem como soltar o Mauro Cid e não soltar o Gilson. Foi o tempo suficiente de conseguir as informações necessárias a respeito do perfil. Portanto, vocês não se assustem se o Mauro Cid voltar para o Chilindró a qualquer momento. O que está em jogo hoje é a liberdade, mas não necessariamente do Mauro Cid. E eu disse para vocês que poderia demorar um dia, uma semana, um ano, 2 anos, mas que isso tudo vai vir à tona, vai vir. E quando vier, vocês podem me cobrar. Adriano Magaldi, eles pegaram o celular do Gilson. Pegaram, Adriano. Pegaram o celular do Gilson, mas ao pegar o celular do Gilson, a única coisa que eles encontraram foi uma ligação do Gilson falando que ele estava pegando o passaporte do pai, como o Gilson falou. E a história não se sustenta. E tiveram que soltar o Gilson rapidinho. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma hipótese que eu levantei na parte da manhã, mas essa hipótese está cada vez mais se concretizando. E vou dizer mais. Se este endereço IP desse @Gabriela R702. Kleber, por que então o Cid não joga AM no ventilador? Por que, Maria Lima? Eu vou dizer uma coisa para você. Maria Lima, o que aconteceu com o Teori Zavascki? Maria Lima, o que aconteceu com Ulisses Guimarães? O que aconteceu com o Celso Daniel, Maria Lima? Você, se tivesse uma arma poderosa na mão, você explodiria essa arma a qualquer momento ou você guardaria essa arma para sua própria proteção e da sua família? Vocês entenderam? Eu vou repetir. Eduardo Campos, muito bem lembrado, Gil da Costa. Vocês têm uma arma na mão. Para quem joga truco, você está com o zap na mão. E você precisa vencer essa partida, porque se você não vencer essa partida, acabou todo mundo. Você, sua família, você perde tudo. Você solta esse zap logo no começo da partida e corre o risco de não sair vivo de dentro da jogada, ou você guarda ele para o momento certo para você salvar o jogo. Nós estamos diante de uma situação complexa. O Brasil corre sério risco hoje. A liberdade de todos nós está em risco. Toda a liberdade de todos nós. Então, o nosso país é um país onde políticos somem de forma misteriosa. Avião cai. O que aconteceu com o Bebiano? Teve um ataque cardíaco misterioso dentro de um sítio sozinho. As coisas acontecem no nosso país e todo mundo esquece. Ele conseguiu deixar a família dele a salvo. Só que ele está dentro de um exército que está sendo comandado por pessoas que foram indicadas por essas pessoas que nós estamos falando. Ela pode ter levado documento para os Estados Unidos.
Unidos. Sim, Adriano. E a gente tem que lembrar que Eduardo Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo, estavam hoje na Casa Branca. E aí eu vejo algumas mensagens, né, e procuro ver quase todas. E uma pessoa, o Trump, cadê as sanções? Trump não age. Só para vocês terem uma ideia, amanhã tem manifestações marcadas contra o Trump aqui em 1.800 cidades. 1.800 cidades. Amanhã é aniversário do Donald Trump, lá em Washington, na frente da Casa Branca. Explodiu, para os menos avisados, uma guerra entre Israel e Irã, no meio do Oriente Médio. Para quem não sabe, eu vou tentar antecipar para vocês. Hoje, o Conselho de Segurança dos Estados Unidos estava reunido. E o Conselho de Segurança reunido decidiu mandar um destroyer e 2 fragatas. Vocês têm noção do poder de um destroyer americano? Um destroyer e 2 fragatas já estão ali no mar de Israel protegendo. Inclusive, parte dos mísseis que foram interceptados do Irã hoje foram interceptados a partir dessas fragatas e desse destroyer. E as pessoas estão perguntando o que o Trump está fazendo. Vai ver que ele não tem muito trabalho, né? Ele só está tirando os aloprados que estão querendo derrubar o governo dele aqui de Los Angeles. Hoje entraram os fuzileiros navais americanos. Está em pé de guerra. A justiça nos estados democratas estão mandando ver em mandatos e sentenças de juízes federais colocados por Barack Obama, por Joe Biden, para tentar anular as ações de Donald Trump. O Departamento de Justiça inteiro está focado com isso, derrubando essas liminares. E o Trump está em pé de guerra com essa turma, nesse exato momento. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que essas sanções vão vir. Aqui, o destroyer tem capacidade para escoltar vários navios. E a quantidade de armamento que ele leva dentro dele. Tem capacidade de levar mísseis com ogivas nucleares, que eles estão se preparando para um caos muito grande. E o Eduardo e o Paulo Figueiredo levaram hoje em Washington, efetivamente, provas de que o governo Lula apoia o regime iraniano contra Israel. Olha a situação que o Brasil se encontra. O preço do petróleo vai explodir. As bolsas estão caindo. Hoje teve ataque. Estava fechando o mercado financeiro no Brasil já. O mercado fechou antes dos ataques do Irã contra Israel. E Israel acabou de retaliar e bombardear 3 aeroportos iranianos. E a tensão está aumentando. O Estreito de Hormuz, hoje, ele passa ali pelo Irã. E existe um controle do Irã sobre os navios petrolíferos que passam por essa região. Nós estamos diante de uma possível crise do petróleo incomensurável, não dá para se ter o tamanho disso, com envolvimento até de outros países. Então, meus amigos, eu peço a vocês que entendam o tamanho do problema. Barril do petróleo quase 80 e pode esperar a $100 o barril do petróleo. Olha o que eu estou dizendo. O Vladimir Putin, que está envolvido na guerra da Ucrânia, está querendo intermediar para ver se acaba o conflito. Dá para entender o tamanho? Kleber, o Irã atacou pesado hoje, mas só que você não viu o que está acontecendo agora lá no Irã. Caíram 2 mísseis iranianos e é o que eu estou falando. Os destroyers e as fragatas americanas ajudaram a interceptar vários deles. Foram mais de 200 mísseis lançados contra Israel. 2 deles caíram. Então, vocês vão começar a observar aí, né? Vocês vão começar a observar uma situação complexa, porque se esse barril de petróleo chegar a $100, e quando que ele vai chegar a $100? Se por um acaso essa escalada aumentar e for fechado o Estreito de Hormuz, não vai ter petróleo. Por quê? Porque a Rússia, que é um dos grandes fornecedores de petróleo, também está em guerra. Então é o que eu estou dizendo, para o Putin querer intermediar a paz. Vocês entenderam o tamanho do conflito? Então, nós temos que começar a entender política, saber política, conhecer política e, sobretudo, compreender que nós não estamos isolados no mundo e que as coisas que estão acontecendo têm um motivo de acontecer. Então, meus amigos, é chegada a hora daqueles que duvidaram o tempo todo de se prepararem, porque a situação vai ficar feia. Existe uma previsão de aumento da inflação no mundo, não é só no Brasil, tá certo? E olha, eu quero dizer a vocês que se preparem, porque muita coisa vai ser revelada. E fiquem tranquilos, porque quem tem Deus no coração não teme absolutamente nada, porque é como está em Filipenses, tudo posso naquele que nos fortalece. Quem nos fortalece é tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus. Até daqui a pouco. Tchau, tchau, pessoal.